E aí galera, sejam bem-vindos ao canal. Mais uma vez, para quem não me conhece, eu sou Eliezer. E hoje no vídeo a gente vai falar sobre um assunto que, na verdade, o que me inspirou a falar sobre isso foi um filme que eu vi há alguns anos atrás. O filme, se eu não me engano, é de 2009 e o nome dele é Além da Vida. Eu acho que existem mais dois filmes com o mesmo nome, mas eu quero falar especificamente de um que o enredo dele é mais ou menos assim. É um homem que ele tem uma funerária e ele meio que programa, ele meio que arquiteta uns acidentes para as pessoas e ele leva essas pessoas para a funerária dele. E essas pessoas não estão mortas ainda, mas ele começa a drogar elas com uma droga lá que relaxa os músculos delas, que diminui os batimentos cardíacos e tenta convencer elas de que elas estão mortas. E ele acaba enterrando elas vivas mesmo, e depois, consequentemente, elas morrem debaixo da terra, né? Mas é um filme meio cabuloso mesmo. Mas, assim, e daí naquele enredo, aqueles dias que essas pessoas estão lá sendo preparadas para serem veladas, ele fica tentando convencer elas de que elas estão mortas, e elas não acreditam, e elas ficam relutando porque na verdade não estão mortas de verdade, mas ele tenta convencer. E nesse filme especificamente é uma garota, e daí ele tenta convencer ela, e chega uma hora que ele está tendo um diálogo com ela e ele pergunta assim para ela: mas o que você queria? Ela fala assim: eu queria ser feliz. Aí ele fala: mas vocês todos falam isso, mas o que você queria de verdade? Ela fala: eu queria amor. E ela fala que a mãe dela ensinou pra ela quando ela era criança, que se ela amasse as pessoas, ela iria sofrer. Então ela meio que fechou o coração dela e não quis amar pra não sofrer. E daí ele pergunta pra ela se ela tivesse outra oportunidade, o que ela faria. Ela disse que não sabia, e ele dá essa chance pra ela, abre a porta e fala pra ela que ela pode ir. Ela levanta, mas só quando ela tá chegando perto da porta, ela meio que trava ali e começa a ter algumas alucinações, algumas visões assim perturbadoras de que ela tá lá no velório e as pessoas estão assim assustadoras olhando pra ela, e ela trava, ela não consegue sair. Ela dá um passo para trás. Aí ele fala: nossa, eu achei que ia ser diferente. Vocês falam que tem medo da morte, mas na verdade vocês têm medo da vida. E ela fala assim: nossa, ainda bem que eu morri, e volta pra trás. E ele fala isso, que as pessoas na verdade falam que tem medo da morte, mas na verdade elas têm medo da vida. E só porque elas defecam e elas urinam, elas acham que elas estão vivas. Só que ele fala que na verdade elas só estão roubando o oxigênio de quem quer viver de verdade. E se a gente parar pra pensar, essa parte tem um pouco de verdade. Às vezes a gente fica achando que a gente tem muito medo da morte, e normalmente quando você vai falar para as pessoas em morte, as pessoas falam: nossa, vira essa boca pra lá, muda de assunto, não sei o que. Mas se a gente parar pra pensar, talvez a gente tenha muito mais medo da vida, de viver a vida intensamente, de fazer a vida valer a pena. Porque se a gente fazer a nossa vida valer a pena, se a gente viver o amor de verdade, a gente não vai se preocupar tanto com a morte, porque ela vai ser uma consequência para todo mundo. Mas a nossa vida vai valer a pena porque a gente não vai ter medo de viver. A gente não vai ter esse medo de correr riscos, porque amar, na verdade, é correr riscos. Então, se a gente viver essa vida, que a gente se preocupa em viver ela intensamente, a gente não vai ficar pensando muito na morte, e quando ela chegar, a gente não vai embora daqui com pesar. Porque talvez a gente tenha tanto medo da morte, se preocupa tanto por a gente saber que a gente não está fazendo aquilo que é pra gente fazer. A gente talvez tenha medo da morte por saber que não está cumprindo o nosso propósito, por saber que a nossa vida aqui está sendo banal, está sendo fútil, está sendo medíocre. Porque se a gente viver ela com intensidade, e se a gente viver a nossa vida trabalhando e fazendo o que a gente tem que fazer, quando chegar a nossa morte, a gente vai ir com a certeza de que a gente fez o que deveria fazer. Então, normalmente tem duas maneiras da gente olhar a vida. Ou a gente faz da vida posse, ou a gente olha a vida como um palco.
Quando a gente olha a vida como posse, a gente acha que tudo é da gente, que tudo é só pra gente, seja nossas coisas materiais, sejam as pessoas que fazem parte da nossa vida, seja qualquer coisa, a gente quer pra gente, a gente quer ter uma motivação egoísta, que a gente acha que tudo é posse nossa. Mas quando a gente olha pra vida como um palco, a gente quer subir lá naquele palco e fazer aquela peça, fazer aquele espetáculo, e quando fechar a cortina a gente vai ter certeza de que a gente fez aquilo que a gente devia de fazer. Então a gente sabe que a gente não vai levar nada daqui mesmo, então que a gente possa fazer da nossa vida um palco, que a gente possa brilhar de verdade, para que quando a nossa hora chegar a gente vá embora daqui com a certeza de que valeu a pena. Não importa o quanto tempo mais que a gente tem aqui, que a gente possa fazer valer a pena, como diz aquela música do Legião Urbana, que na verdade é um clássico da música pop aqui no Brasil, que fala que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se a gente parar para pensar, na verdade não há. Então nenhum de nós pode garantir que a gente vai ter um amanhã. E se a gente viver hoje intensamente, a gente sim, vai fazer valer a pena hoje. E se existir um amanhã, que a gente possa viver intensamente também, como se fosse o último dia. Então se a gente se preocupar mais em viver a vida, em perder esse medo de viver a vida como ela tem que ser vivida, talvez a gente vai perder mais o medo da morte, não vai se preocupar com a morte, porque a morte é uma consequência. A gente não tem que ficar pensando nela, a gente tem que pensar na vida, mas não só pensar na vida, viver a vida. E viver a vida intensamente é amar as pessoas, é ter paixão pela vida e fazer acontecer e fazer diferença nesse mundo, para que a nossa vida tenha propósito aqui, para que ela não seja uma vida banal e medíocre. Então o meu convite de hoje, o meu recado de hoje é que a gente não se preocupe tanto com a morte, mas vamos se preocupar com a vida, que mais do que perder o nosso medo da morte, que a gente possa perder o medo de viver intensamente do jeito que a gente tem que viver. Beleza, galera? Então fiquem na paz, fiquem com Deus e até mais.